Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Hipertrofia Integrada. Eu sou o professor Thiago Reinaldo e estarei discutindo com vocês esse tema hoje. Não existe ácido lático no músculo esquelético. Um tema bem polêmico, contradiz muita informação do que a gente ouviu na graduação e esse é o objetivo do canal. Então, fica comigo até o final e te garanto que essa aula vai ser bastante interessante para você que gosta aí de entender todos os detalhes mais minuciosos do exercício físico. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês esse clássico da literatura, um trabalho do Roberts, então, um trabalho de 2004, e é um trabalho onde ele já começava a pontuar algumas informações muito importantes, principalmente quando se fala de exercício físico. Então, ele fala no trabalho que muitos fisiologistas ou muitos profissionais que se auto-intitulam fisiologistas, ainda não entenderam todos esses detalhes ou todos esses pequenos detalhes que diferenciam o ácido lático de lactato e a implicação prática disso no exercício físico. Primeira coisa, quando a gente fala de exercício, de cara, a gente precisa falar desses dois mecanismos. Então, toda vez que você vai fazer exercício, então sinta-se agora entrando numa sala de musculação. Você precisa estimular ou induzir esses dois mecanismos ao mesmo tempo. Isso é uma cascata enzimática justamente para mobilização de substrato. Ou seja, é uma forma que o corpo utiliza para tentar degradar ou para tentar conseguir produzir energia com maior eficiência. O que acontece? De um lado, eu tenho uma descarga de epinefrina, que vai estimular aqui um segundo mensageiro dentro da célula, conhecido como AMP cíclico. Imagina um AMP cíclico como o amplificador de sinal do teu Wi-Fi. Então imagina o Wi-Fi da tua casa que ele amplifica o sinal, é o roteador da tua casa que ele amplifica o sinal de internet para vários cômodos da tua casa. E aí você consegue acessar a internet. Então a epinefrina, quando ela se liga nesse segundo mensageiro, nesse AMP cíclico, ele difunde esse sinal com maior velocidade, com maior profundidade dentro da célula muscular. E isso faz com que algumas enzimas ou algumas substâncias que estavam inativas passem a ficar ativas, e isso, nesse caso, induza a ação de algumas enzimas que são quinases. Então, grava bem essa informação. Enzimas quinases, que são da classe fosforilase. Então, o que significa quinase? Enzima quinase significa enzimas que vão jogar fosfato de um local para o outro. Então, ou vão ressintetizar ATP ou vão hidrolisar o ATP. Então, sempre eles vão estar brincando com energia. Do outro lado, eu tenho um impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele vai ser mediado, ele vai ser medido pelo cálcio. Esse cálcio também, através do impulso nervoso, ele vai induzir a ativação dessas quinases, só que agora é mediado cálcio. Então, nesse caso, eu tenho dois mecanismos que acontecem ao mesmo tempo dentro da célula muscular. Um de ordem totalmente neural, com repercussões musculares, e o outro de repercussões hormonais e ajustes aqui também musculares. Qual é o objetivo desses dois fenômenos? Produção de energia. Então, é como se as enzimas fossem dizer assim, olha, corpo, te prepara, porque eu vou precisar de energia e eu vou mobilizar alguns amigos aqui para começar a quebrar o que você tem aí armazenado. E quem faz isso são as enzimas. O que são enzimas? Enzimas são proteínas, então toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Que elas têm como função principal atuar em mecanismos ou em ajustes que vão desencadear um aumento na velocidade das reações. Então, pega o exemplo aqui do Gohan. O Gohan, ele vai para a escola de nuvem voadora. Então, você percebe que o Gohan, quando ele vai de nuvem voadora, ele vai sentado, ou seja, é totalmente confortável para o Gohan ir à escola de nuvem voadora, mas um detalhe principal. Além dele estar no estado muito confortável, a nuvem voadora é muito veloz. É isso que as enzimas fazem. Elas te trazem uma comodidade, ela traz uma certa comodidade para a reação, ou seja, ela faz que você gaste menos ATP, que você hidrolise menos ATP e faz com que a reação ocorra com maior velocidade. Ou seja, é o Gohan indo para a escola na nuvem voadora. Aqui eu tenho um exemplo de uma reação
sem participação de enzimas. O processo talvez até aconteça, só que eu vou ter dois pontos importantes. O Gohan está indo de bicicleta. Então, olha a posição do Gohan aqui. Ou seja, ele vai chegar na escola muito mais cansado do que se ele fosse sentadinho aqui na nuvem voadora. E o outro problema, o primeiro eu já falei, eu gasto mais energia. E o segundo, ele demora mais a chegar na escola do que o Gohan sentado na nuvem voadora. Ou seja, quando eu tenho reações que não acontecem mediado por enzimas, eu tenho um alto custo disso, custo que geralmente vai ser mediado pelo ATP através de enzimas também fosforiladores, ou seja, vou gastar mais energia naquela reação e além de gastar mais energia, a reação vai acontecer com menor velocidade. Imagine agora que você começou a contrair a musculatura. Então você já teve lá o impulso nervoso mediado pelo cálcio e também mediado pela epinefrina e agora eu vou precisar degradar glicose. Eu vou precisar de um substrato que me forneça aí, que seja fonte de energia, que nesse caso vai ser a glicose. Então imagina que eu tenho a glicose na famosa via glicolítica ou via glicogenolítica, que às vezes é um bicho de 7 cabeças aí para o estudante de educação física, e eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil entender esse processo. Na bioquímica, a gente não precisa entender detalhadamente o nome de cada reação, a gente precisa entender a lógica das reações. Então na bioquímica, as coisas recebem nome pelo que elas fazem ou parecem. Então vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem a glicose 6-fosfato. Então lembra que fosfato a gente já viu o que é. Então algumas enzimas que vão brincar de jogar fosfato para um lado e jogar para o outro, a gente vai ter o nome de enzimas que são da classe quinase. Então aqui eu tenho uma exoquinase. Então exo por quê? Porque a glicose é uma molécula com 6 carbonos, então C6H12O6. E quinase porque vai transferir um grupamento fosfato de um lado para o outro. Se você não está entendendo, eu vou te explicar isso de uma forma um pouco mais simples. Se você aí tem 30 anos ou mais, você vai lembrar desse desenho do Dick Vigarista. Era um desenho onde tinha uma quadrilha, aqui formada por alguns componentes, que essa quadrilha tinha por objetivo pegar o pombo. O nome do desenho popularmente é Pegue o Pombo. Como que eu vou te explicar bioquimicamente a via glicogenolítica com esse desenho? Qual a relação das duas coisas? Nessa reação, você tem que fazer igual o Dick Vigarista, você tem que perseguir o pombo. Só que nesse caso, você não vai perseguir o pombo, você vai perseguir o fosfato. O que eu quero dizer com isso? Se você observar, aqui são 10 reações altamente complexas. Reações que envolvem várias classificações com enzimas diferentes, enzimas quinases, enzimas isomerases, enzimas redutases, enzimas que vão fazer várias reações totalmente diferentes. Isso às vezes causa medo. Só que se você parar e prestar atenção, a gente vai perceber alguma coisa. Que sempre vão aparecer números aqui, ó. Glicose 6-fosfato. Então a gente vai perseguir esse cara aqui, ó. A gente vai perceber que ele vai mudando de lugar. Então lembra que o Dick Vigarista perseguiu o pombo e aqui eu vou perseguir aonde o fosfato está. Então preste atenção. Aqui a glicose, ela precisa ser energizada, ou seja, eu preciso adicionar energia nessa glicose. Então aqui eu já tenho uma reação mediada por uma quinase, então aqui a gente já está vendo uma exoquinase. De onde que esse ATP vem? Então eu tenho um ATP, eu vou quebrar e vou hidrolisar esse ATP, já vai ver isso em detalhes, o que é isso, e eu vou adicionar um grupamento fosfato. Aonde que esse fosfato foi parar? No carbono 6. Por isso que o nome da substância é glicose 6-fosfato. Na segunda reação, eu tenho uma conversão de glicose 6-fosfato para frutose. Aí você pensa, meu Deus, por que a glicose virou frutose? Isso foi uma reação de isomerização, são isômeros. O que são reações de isomerização? Eu tenho aldeído virando cetona e cetona virando aldeído. Então, quimicamente, quando eu tenho um grupo carbonila no primeiro carbono, eu tenho um aldeído. Quando eu tenho um grupo carbonila no segundo carbono, eu tenho uma cetona. Então, se você não entendeu, eu vou te explicar de uma forma um pouco mais simples. A gente viu isso
na isomeria ótica, às vezes ali na 8ª série, hoje no 1º ano. Enfim, quando a gente está entrando ali no ensino médio, o professor de física fala isso pra gente. Quando tem substâncias polarizadas, que você coloca uma sobre a outra, você coloca essa substância no mesmo plano, vão ter substâncias que vão desviar a luz para a direita. E quando existe desvio de luz para a direita, nós chamamos de substância destrógena. Quando essas substâncias desviam luz para a esquerda, a gente chama de substâncias levógeras. Você conhece várias substâncias levógeras e várias substâncias destrógenas. Vou te dar um exemplo da prática, que você vai entender o que eu estou te falando. Lembra que você conhece um suplemento chamado de L-carnitina. Aquele L que vem na frente da carnitina significa substância levógera. É uma reação de isomerização. Você conhece outra substância na prática que também é uma reação de isomerização, a D-ribose. Aquele D na frente significa destrógena. Então, boa parte da suplementação, se a gente for estudar mais detalhadamente, a gente vai ver que tem muitas reações de fosforilase, reações de isomerase. Então, isômeros mudam aldeído de cetona e cetona para aldeído. A glicose é um aldeído. A frutose é uma acetona. Então, nesse caso, o que aconteceu? A glicose, um aldeído, virou uma cetona. Aqui vem um ponto importante. Existe mais um gasto de ATP. Ou seja, eu tenho mais uma reação de fosforilação. Fosfofrutoquinase. Então, olha que legal. Quinase vai aparecer mais um fosfato. Fruto, porque é a frutose. Aonde que apareceu um fosfato? No carbono 1. Então, antes eu tinha aqui frutose 6-fosfato. Então, lembra, foi adicionado um fosfato na glicose. A glicose virou frutose. Continuou com fosfato no carbono 6. Agora, eu tenho mais um fosfato no carbono 1 e no carbono 6. Professor, por que colocaram a frutose no carbono 1 e no carbono 6? Isso é um rearranjo espacial das moléculas. A gente tem essas extremidades com fosfatos porque quando eu tenho o fosfato na extremidade, isso deixa a molécula instável. Ou seja, é como se o corpo estivesse dizendo assim, olha, eu vou te quebrar mais na frente eu vou te dividir ao meio. E é o que vai acontecer aqui, ó. Então eu tenho um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. E aqui vem um ponto importante. Quando a gente tem fosfatos em locais distintos da molécula, a gente diz que aqui eu tenho um bifosfato. Quando eu tenho fosfatos que estão um ao lado do outro, no caso do ADP, eu digo que eu tenho um difosfato. Então você não vai encontrar essa informação em todos os livros. Então bifosfato é quando eu tenho fosfato em locais diferentes e difosfato é quando eu tenho um fosfato ao lado do outro. E aqui acontece a quinta reação, onde a reação se quebra ao meio. Então eu tenho duas trioses, uma do lado e outra do outro. E aqui eu vou ter uma substância muito importante, o gliceraldeído 3-fosfato. Guardem essa informação, porque ela vai ser muito importante. Gliceraldeído 3-fosfato. E se eu for seguir nesse fosfato, ó, eu tenho fosfato no carbono 1, no carbono 3, eu tenho um fosfato agora no carbono 2, eu tenho um fosfenolpiruvato até se formar piruvato. E a gente vai entender aonde que eu quero chegar com toda essa explicação dentro da bioquímica. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, como a gente já comentou no início da aula, e aqui ele traz a nossa primeira reação. Com essa informação aqui, eu já quero te mostrar dois pontos importantes. A gente já viu que a glicose ela é adicionada um grupamento fosfato. Em que carbono, gente? O carbono 6 aqui, ó. Olha o fosfato aqui, ó. O fosfato entrou, mediado pela hexoquinase, e quem que saiu? Olha o Hzinho aqui, ó. Aonde que ele foi parar? Aqui. E aqui eu vou te fazer uma pergunta. Alguém tá vendo nessa reação algum NAD? Lembra que eu te disse que reação é essa? Primeira reação. Lembra que o NAD significa nicotinamida, adenina de nucleotídeo. Eles são transportadores desse cara aqui, ó. O NAD só vai aparecer lá na quinta reação. Então aqui eu não sei nem quem é NAD. Eu estou falando de que reação? Da primeira.
O que acontece? Se na primeira reação o fosfato entrou e o hidrogênio saiu e ele está livre aqui, para onde esse hidrogênio vai? Se ninguém vai carregar, ele vai para o meio. Que meio? O meio sarcoplasmático. Lembra que isso está acontecendo no músculo. Aí você pode pensar, professor, se eu tenho próton livre, esse cara aqui em alta quantidade, ele pode gerar acidose. E é esse o pensamento que eu quero que você tenha. Ou seja, a primeira reação, ela já induz um aumento na quantidade de acidose. Aí você pode pensar assim, tá, professor, mas eu só tenho um próton livre. E aí vem um problema. Quando vem a degradação do glicogênio durante o exercício, um polímero de glicogênio tem aproximadamente 20 mil moléculas de glicose. Então, isso aqui vai acontecer várias e várias e várias vezes. Ou seja, se você me perguntar quem é NAD nessa reação, eu não sei quem é. Eu vou te fazer outra pergunta. Alguém me mostra aonde tem lactato nessa reação? Ou pior, ácido lático? Ácido lático só vai aparecer, o lactato só vai aparecer na 10ª reação. Que reação que eu te disse que é essa? A primeira. Ou seja, caros colegas e amigos, gravem bem o que eu vou dizer para vocês. Já existe acidose muito antes de se saber quem é lactato. Isso mesmo. Antes de existir a formação de lactato, já existem prótons de hidrogênio livre. Vamos entender isso com mais profundidade. Então imagine que você está fazendo exercício, você está contraindo o músculo, então a gente está evoluindo aqui no conhecimento. A gente já viu que existem alguns mecanismos de ativação para a degradação de energia, a gente já viu que algumas enzimas vão participar dessa liberação de energia de forma mais rápida, de forma mais lenta, e quando eu tenho todas essas etapas aqui, ó, eu vou ter várias enzimas que vão liberar vários produtos. Então aqui eu já tenho a hidrólise de um ATP, aqui eu já tenho outra hidrólise de outro ATP. E aqui nessas duas reações eu já tenho próton livre, próton de hidrogênio livre. O lactato só aparece aonde? Lá embaixo, ó. Lá na 10ª reação. Então eu vou ter várias substâncias ou várias moléculas que vão sair, né, que vão sobrar, entre aspas, aqui da via glicogenolítica, que são essa galera aqui. Então eu tenho o ADP, eu tenho o AMP, adenosina monossfosfato, eu tenho o próprio fosfato inorgânico, eu tenho os prótons de hidrogênio, eu tenho o lactato, eu tenho o NH3, eu tenho as espécies reativas de oxigênio, ferro, cobre, bicarbonato, ou seja, eu tenho uma cacetada de moléculas que vão advir, que vão sair, que vão sobrar justamente da via glicogenolítica. E isso tudo eu chamo de estresse metabólico ou acidose metabólica. Então, um erro muito grande é das pessoas associarem a acidose metabólica com lactato. Eu estou te mostrando, acabei de te mostrar que na primeira reação, esse cara aqui já está aparecendo, ó, muito antes de saber quem é lactato. Professor, a gente fala tanto de ATP, mas eu ainda não entendi. Então imagina que aqui eu tenho a molécula de ATP e essa molécula de ATP ela vai ser hidrolisada por algumas enzimas. Então toda vez que você ouvir a terminação ase, significa enzima. Então esse ATP vai ser lise quebra hidroágua, então isso vai acontecer uma quebra em meio hídrico. Então esse ATP vai ser hidrolisado e eu vou sobrar aqui ADP mais PI. E aí eu vou ter uma galera que vai ressintetizar através da creatinofosfato, jogando esse fosfato inorgânico novamente ao ADP, formando ATP. Professor, não entendi. Imagina o seguinte, tinha um desenho, conhecido como, um jogo, conhecido como Mario Bros, onde o Mario ficava grande. Então o Mario aqui eu vou chamar de ATP. Esse Mario, ele tinha alguns desafios durante o jogo. Então o tubarão vinha aqui no Mario, triscava no Mario, quebrava o Mario e o Mario ficava pequenininho, ele perdia aqui uma vida. Só que existia algumas situações no jogo em que o Mario encontrava um cogumelo e esse cogumelo, quando se juntava com o Mario pequeno, voltava a ser o Mario grande. Então olha que legal, quem é o tubarão? É a enzima. Quem é o Mario pequeno? O ADP. Quem é o cogumelo? O fosfato inorgânico. Então, se você ainda não tinha entendido como que acontece a hidrólise do ATP e como que acontece a ressíntese, pensa no Mario Bros. Então,
ATP, enzima que degrada o ATP, e quando eu tenho essa junção aqui, eu tenho o fosfato inorgânico, esse cara aqui, se ligando com o mário pequeno, esse cara aqui, formando novamente o ATP. E isso não para. Lembrando, o ATP é apenas uma molécula. A hidrólise do ATP é que libera energia. Então muita gente fala assim, olha, o ATP é energia. Não, ATP não é energia. A hidrólise, a sua quebra é que libera energia. O ATP é apenas uma molécula. E como a gente já viu, essa reação aqui, ela acontece aonde? Em meio aquoso. Então essa enzima que vai quebrar o ATP vai pegar um hidrogênio e vai deixar o hidrogênio livre aqui, ó. Ou seja, nessa reação, eu não sei quem é ácido lático, eu não sei quem é lactato. Então, toda vez que existir ou que houver hidrólise do ATP, eu vou ter liberação de prótons de hidrogênio no meio. E à medida que esse exercício vai ficando mais intenso, essa quantidade de glicose, essa demanda de glicose, ela vai aumentando e proporcionalmente a liberação de prótons também vai aumentando. Grava um ponto muito importante. A gente vai começar a falar agora porque detalhadamente que não existe ácido lático. A gente vai começar a descer toda aquela cascata. Lembra que isso é uma ópera. O que é uma ópera na bioquímica? Lembra da palavra ópera aqui, ó. Ópera. Então, oxidação perde elétrons, redução aumenta. Gente, grava isso, que isso é muito importante. Mais uma vez, a gente não precisa entender detalhadamente os conceitos bioquímicos, a gente precisa entender a lógica das reações. Então, o que eu estou dizendo? Quando existe oxidação, quando algo é oxidado, existe perda de elétrons. Quando algo é reduzido, existe aumento. Então, lembra disso, que isso é muito importante. E mais na frente, quando eu for te explicar por que não existe ácido lático no músculo, eu vou te lembrar disso. Oxidação, você perde elétrons. Redução, aumenta. Lembra que a gordura, ela passa por um processo de beta-oxidação. Ou seja, no processo de emagrecimento, existe perda de elétrons. Em outros mecanismos, como por exemplo, na formação do lactato, existe aumento de elétrons ou de prótons. A gente vai ver isso em maiores detalhes. Vou te explicar isso de uma maneira diferente, para você nunca mais esquecer. Imagina que seu patrão chega para ti e diz assim, olha, a partir de hoje, teu salário vai ser reduzido. Você provavelmente, você vai ficar triste, porque você sabe que se o teu patrão reduzir o teu salário, você vai perder dinheiro. Só que se isso for bioquimicamente, se o teu patrão disser assim, olha, eu vou reduzir o teu salário bioquimicamente. Ele está dizendo o contrário. Você vai ganhar. Você não vai perder. E nesse caso você fica alegre. Então lembra, reduzir na química ou na bioquímica significa ganho. Oxidação significa perca. Basta pensar que é o processo contrário. E aqui a gente começa a falar de um ponto muito importante, que é justamente o conceito de o que é um ácido e o que é uma base. Ácido é toda substância capaz de doar prótons. Então imagina que eu tenho aqui uma substância ácida, com seus prótons aqui, seus elétrons, e essa substância ela vai doar os prótons a outra substância que vai receber. Essa substância que recebe, a gente chama de base. Então, de uma forma bem resumida, o que é um ácido? É toda substância capaz de doar prótons. O que é uma base? É toda substância que recebe. Para você não esquecer nunca mais, toda substância que já vem com a terminologia ATO, ATO, significa que não é mais um ácido, já é uma base. Eu vou repetir. Toda substância que o seu nome termina, a sua nomenclatura termina com ATO, significa que não é mais um ácido, já é uma base. Vou te dar um exemplo. Piruvato, lactato, fosfoglicenato, 2-fosfenolpiruvato. Terminou com ato, já se lembra, já é a base, não é mais ácido. Aqui vem um ponto muito importante. A gente viu que, tá vendo que
A hidrólise da molécula de glicose ou glicogênio vai passar por várias etapas, várias situações enzimáticas de oxidação, de redução, desidrogenação. E aqui a gente vai lembrar uma coisa. Quando a gente fala de ácido, eu vou lembrar de um conceito químico chamado de pKa. Significa o seguinte: é o ponto a partir do qual esse ácido vai estar ligado ou ele vai estar desligado. Ou seja, é o ponto a partir do qual o ácido está íntegro, está 100% ali em concentração, ou ele já está dissociado, já está mais fraco. E aqui a gente vai lembrar de uma coisa. Nós temos a escala de pH. Quanto mais próximo do zero, eu tenho um pH mais ácido. Quanto mais próximo do alcalino, eu tenho um pH mais próximo do 14 aqui, eu tenho um pH mais alcalino. E a vida aqui gira em torno de um pH mais neutro. Então, seria aqui, em média, 7,4. A gente vai lembrar que essa escala ela não é numeral, ela é logarítmica. Ou seja, se o meu pH do músculo, durante o exercício, ele sai de 7,3 e vai para 7,2, por exemplo, ele não variou uma vez, ele variou 10 vezes. Lembra que a escala de pH é log a menos 10. Ou seja, eu vou variar 10 vezes. Então, quando eu tenho um pH do músculo 6,9, o músculo está ácido, muito ácido. Ou seja, a acidez está muito grande. Então, abaixo disso, dificilmente a gente vai conseguir manter um músculo em contração por muito tempo. E aí vem um ponto muito importante, uma pergunta muito importante. Qual é o valor de pKa do ácido lático? 3,9. Com essa informação simples, a gente consegue interpretar o seguinte: se eu sei que o sangue tem um pH médio ali de 7,3, 7,4, dependendo da literatura, e o músculo um pH médio de 6,9, significa o seguinte, que o valor de pKa do ácido lático é muito mais abaixo do valor de pH do músculo. O que isso significa? Lembra, o conceito de pKa é o ponto ácido, é o ponto a partir do qual o ácido já está dissociado. Ou seja, quando existe a formação de ácido lático no músculo, na mesma hora ele é dissociado. Não dá nem tempo esse ácido lático sair da musculatura. Ele é tamponado imediatamente. Por que ele é tamponado imediatamente? Por conta do seu valor de pKa, que é muito baixo. Se eu fosse pegar outra substância, como por exemplo o leite, que o pH é um pouco mais ácido, aí sim eu posso dizer que talvez exista ácido lático naquela substância. Quando eu falo de substância de exercício, que eu me refiro a músculo, o valor de pH do músculo é 6,9. É muito, mas muito acima do valor de pKa do ácido lático. Tem literaturas que arredondam exatamente, na verdade trazem exatamente o valor de 3,89. E é isso que o trabalho do Robert fala: olha gente, não tem como existir ácido lático no músculo, porque o valor de pH do músculo é muito alto comparado com o valor de pKa do ácido lático. Então parem de ficar falando que o ácido lático gera fadiga. Os pesquisadores já falavam isso em 2004. Em 2004 a galera já levantava essa reflexão. Poxa, se eu sei que o valor de pKa do ácido é 3,9 e o valor de pH do músculo é 6,9, é muito mais alto, como que vai existir ácido lático circulante? Como que uma coisa que nem existe vai me causar fadiga? Então qual é a interpretação? Existe ácido lático? Existe, só que no mesmo tempo que ele é produzido, ele é tamponado, ou seja, não existe ácido lático circulante no corpo humano, principalmente quando se fala de exercício. O que existe é a substância reduzida na sua base, que nesse caso é o lactato de sódio, que é totalmente diferente do ácido lático que as pessoas dizem, que alguns profissionais falam que causa fadiga. Professor, até agora você falou muita coisa e eu não entendi nada. Deixa eu te explicar isso de uma forma um pouco mais simples. Imagina o seguinte, imagina esse cara aqui, Goku. Praticamente todo mundo conhece Goku. Esse cara, ele é um personagem principal aqui dessa brincadeira. Aqui eu vou te dizer uma coisa. Eu vou chamar Goku, nessa história, de gliceraldeído 3-fosfato. Esse cara tem importância tão grande, porque a partir desse ponto do metabolismo, a gente poderia discutir oxidação de gordura, a gente poderia discutir metabolismo de proteínas, a gente poderia discutir processo de gliconeogênese. Esse cara, o gliceraldeído 3-fosfato, ele é a junção de todo o metabolismo intermediário. Então, pensa nisso e pega essa informação e traz aqui para a formação do lactato. Eu vou te explicar de uma forma mais didática. Lembra, esse cara é o mais importante. Goku
no caso, o gliceraldeído 3-fosfato, tem um filho. E esse filho é o Gohan, só que eu vou chamar ele de NAD. Lembra o seguinte, oxidação é perda, redução é ganho. Goku e seu filho Gohan são muito amigos. E Gohan diz assim, pai, eu quero visitar o meu tio, Vegeta. Então Goku tem um tio aqui, quase irmão. São muito amigos e Gohan considera ele como tio. Só que o tio mora muito longe e o tio é o Vegeta. Quem é Vegeta nessa história? Piruvato. O tio mora muito longe. E Gohan chega pro pai e diz assim, pai, eu quero levar um presente pro meu tio. Quem que é o pai do NAD? Gliceraldeído 3-fosfato. Beleza. Goku diz assim, beleza, eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma esfera do dragão. Na verdade, eu vou te dar duas. Só que Gohan é muito frágil ainda. Então, Goku dá duas esferas do dragão, que nesse caso eu vou chamar de próton de hidrogênio. Só que Gohan só consegue segurar uma e a outra fica ali quase caindo. Então, lembra, oxidação é perda, redução é ganho. Nesse caso, Gohan, como ganhou uma esfera do dragão de Goku, o Gohan foi o quê? Gohan foi reduzido. Quando o Gohan foi reduzido, ele virou o Gohan Super Saiyajin. Então, como que eu chamo o Gohan Super Saiyajin? NADH mais H. Isso foi uma reação de óxido-redução. Lembra, Gohan foi reduzido porque ganhou uma esfera do dragão. Se ele foi reduzido, eu chamo ele de NADH mais H. Tem um problema. Eu tenho o Gohan aqui agora com a esfera do dragão, todo fortão, todo bonitão, só que ele precisa entregar essa esfera do dragão até o Piruvato, que é o seu tio, nesse caso é Vegeta. Então ele vai viajar aqui por vários e vários dias, nesse caso até chegar ao Vegeta, e ele vai de nuvem voadora. Lembra que a nuvem voadora são reações que são um pouco mais rápidas e gastam menos energia. E Gohan chega até o tio Piruvato e Gohan entrega a esfera ao tio. Lembra que quando Gohan entregou a esfera ao tio Vegeta, o Gohan foi oxidado. E quando o Gohan foi oxidado, ele voltou a ser quem? Voltou a ser NAD. Por que o Gohan estava forte e bonito? Porque ele se juntou aqui com a esfera do dragão. Ele foi reduzido. Quando ele chega lá na casa do Vegeta, ele encontra Vegeta e entrega uma esfera do dragão. Nesse caso, ele foi oxidado e quem foi reduzido? O Vegeta, o Piruvato. Quando o Vegeta foi reduzido, quem Vegeta virou? Lactato. Lembra que não existe formação de ácido lático nesse processo, porque eu estou falando de ambiente muscular. Então, ao mesmo tempo que esse ácido lático ele é formado, imediatamente ele é tamponado, sobrando apenas lactato. Só que tem um problema. Tudo isso aqui está acontecendo aonde? Dentro do músculo. E no músculo aqui é o templo do Senhor Kaiô, é o universo do Senhor Kaiô, ele é que manda nisso aqui. O Senhor Kaiô diz assim, olha, toda essa confusão está acontecendo dentro do músculo, tudo isso para produzir energia. E lactato, você tem um problema agora, você tem que sair daí de dentro, porque lembra, isso aqui vai acontecer em alta velocidade e o Gohan vai continuar recebendo o presente do pai e vai continuar entregando o presente para o tio aqui. Então o que vai começar a acontecer? Lembra, o Gohan aqui tem uma esfera que ele não consegue segurar, fora as esferas aqui do dragão, aqui, os prótons de hidrogênio, que vêm da primeira reação e vêm da terceira reação. Ou seja, se eu tiver um aumento da intensidade do exercício, eu vou ter próton de hidrogênio que vai vir de onde? Vai vir aqui, ó, da primeira reação, da terceira reação, vai vir aqui da quinta reação, que o NAD, o Gohan nesse caso, não vai conseguir segurar, vai vir um próton de hidrogênio que o Gohan vai começar a cansar e ele vai começar a não fazer mais esse processo, então eu vou ter mais próton de hidrogênio acumulado, somado com mais lactato. O que o Senhor Kaiô diz? Eu tenho uma solução. Eu vou colocar uma porta aí no templo do Senhor Kaiô e essa porta eu vou chamar de MCT, transportadores monocarboxilatos. Ou seja, a única forma do Vegeta ali reduzido sair de dentro do templo do Senhor Kaiô é se ele conseguir encontrar a chave que abre aquela porta.
E aquela porta tem duas chaves. Uma porta responde ao Lactato, ao próprio Vegeta, e outra porta o Vegeta vai precisar pegar uma esfera do dragão e vai precisar colocar nessa portinha aqui. Quando ele coloca a esfera do dragão, a porta se abre e os dois, separados por portas diferentes, só que ao mesmo tempo, vão para fora e, nesse caso, estão livres aqui do templo do Senhor Kaiô. Só que tem um problema. Quando o Vegeta vem para fora, ele arrasta quem? Ele arrasta a esfera do dragão. E a esfera do dragão aqui fora, ela é muito poderosa. E ela pode gerar vários problemas se ela cair na mão errada. Lembra que quando a gente junta as 7 esferas aqui, a gente chama o Shenlong tem direito a alguns pedidos. Nesse caso aqui, pouquíssimas esferas já causam um grande problema se o exercício continuar aumentando. O Senhor Pop diz assim, olha, eu tenho uma solução. Para essas esferas aqui do dragão não causar problema, eu vou te dar aqui a semente dos deuses, que eu vou conhecer nessa brincadeira, a semente dos deuses como bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, através de uma enzima conhecida como anidrase carbônica, vai tamponar as esferas do dragão, transformando as esferas em ácido carbônico. Ácido carbônico é um gás fraco, aonde gás fraco em ambiente neutro é imediatamente dissociado, restando apenas CO2 e água. À medida que o exercício vai aumentar, esse processo vai acontecer, Vegeta vai ser formado, vai sobrar mais esfera do dragão, essa galera vai sair por esse canal específico e eu vou ter aumento de CO2 e aumento de água. Esse CO2 ele vai começar a estimular centros de controle respiratório no búbulo, bifurcação da carótida, alguns quimiorreceptores na própria musculatura esquelética, aonde o centro de controle respiratório vai começar a aumentar o processo de frequência respiratória. Ou seja, você vai começar a hiperventilar, vai ficar... Ou seja, essa ofegância que você tem durante o exercício é uma resposta muscular, em boa parte das vezes. Então você começou a entender o seguinte, que essa galera, quando se altera dentro do músculo, começa a desencadear efeitos em cascata em outros órgãos e sistemas. E isso aqui a gente chega em mecanismos avançados de fadiga. Então, quando alguém te perguntar como que o ácido lático é formado, você já de cara vai responder, no músculo não existe ácido lático por conta do valor de pKa, que é muito baixo. Como que o lactato é formado? Olha, o lactato se formou porque o Goku entregou a esfera do dragão a Gohan, que foi reduzido e Gohan virou o NADH mais H. Gohan entregou a esfera do dragão a Vegeta, seu tio. Gohan foi oxidado, Vegeta reduzido, virando lactato. Essa explicação didática foi para você entender o seguinte, que se você prestar atenção na brincadeira, o Vegeta aqui, ele está ajudando a resolver o problema, ele não está aumentando. Porque preste atenção numa coisa, toda vez que o Vegeta sai de dentro do templo do Senhor Kaiô, quem que ele leva junto? Uma esfera do dragão. Nessa analogia, quem é a esfera do dragão? Próton de hidrogênio. E aí eu te faço uma pergunta muito simples. A formação do lactato, ela aumenta a acidose ou ela reduz a acidose? Fica de cara, fica muito fácil de responder. Quando o lactato ele é formado, ele reduz a acidose, ele não aumenta. Ele é um tamponador. E aqui a gente vai ter a interpretação que talvez para um indivíduo destreinado ou um indivíduo sedentário, ele vai ter esse mecanismo alterado. Então, talvez esse processo para ele seja um vilão. Ou seja, talvez ele canse porque ele não consiga chegar no Vegeta aqui evoluído com maior eficiência. No indivíduo treinado, esse cara aqui vai ser o grande amigo. Porque o próprio lactato vai servir como fonte de substrato para voltar a ser o quê? Voltar a ser glicose e voltar a fornecer energia durante a contração dos músculos em atividade. Ou seja, a gente viu que não existe formação, não existe ácido lático circulante, o ácido lático, o lactato não causa fadiga e o lactato ajuda na remoção da fadiga. E também a gente viu que muito antes de se saber quem é lactato, já existe esfera do dragão solta no meio do processo. Olha que reação linda. Vamos dar nome aos bois. Vegeta, Gohan Super Saiyajin.
Gohan, NADH, entrega o H, a esfera do dragão, ao Vegeta. Quem que vai mediar essa reação? Uma enzima conhecida como lactato desidrogenase. E olha que legal, a enzima trabalha nas duas vias. Então, tanto de um lado como de outro. Nesse caso, Vegeta Super Saiyajin se transformou e nesse caso o Gohan voltou simplesmente a ser Gohan. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho formação de lactato, olha quem sai do meio, esse cara que estava solto, olha onde ele entra. Na estrutura do lactato. Ou seja, quando o lactato é formado, existe redução da acidose e não aumento, como muita gente fala. Aí você tem essas três informações. Ácido lático não causa dor e fadiga, lactato pós-treino não causa dor muscular e a formação do lactato ela não tem relação direta com a acidose metabólica. Os processos podem até acontecer ao mesmo tempo, só que são processos distintos e um não tem necessariamente interferência no outro. Então, isso é mito, essas três afirmativas. Que ácido lático causa dor e fadiga, que o lactato pós-treino causa dor muscular e que a formação do lactato induz acidose metabólica. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que esses caras causam fadiga? Por que os prótons de hidrogênio causam fadiga? Vou te dar 5 grandes motivos. Existem mais, tá? Eu vou tentar compilar esses 5 grandes motivos. O primeiro motivo é que nessa terceira reação aqui, ó, a gente tem uma enzima conhecida como fosfofrutoquinase. Essa enzima, ela é considerada uma enzima alostérica. O que significa isso? Ela controla a velocidade dessa via. Então, se eu tenho muito próton de hidrogênio inibido essa enzima, o que isso quer dizer? Que essa via vai começar a funcionar em menor velocidade ou até vai ser interrompida. Então, quando se tem aumento da quantidade de prótons de hidrogênio, eu vou ter inibição alostérica da PFK, ou seja, a minha via glicogenolítica ela não vai funcionar em perfeito estado. Segundo ponto, esses prótons começam a vazar, eles começam a migrar para outros locais e eles começam a se ligar ali no motoneurônio, onde eu tenho aqui a liberação de acetilcolina na fina sináptica, onde eu tenho a propagação do impulso nervoso, a infiltração aqui do impulso elétrico nos túbulos T, e eu tenho uma menor comunicação do sistema neural com o sistema muscular, que a gente conhece como sistema neuromuscular. Então eu tenho o que a gente chama de acidose de placa, ou seja, eu tenho uma menor comunicação do sistema nervoso com o músculo. Terceiro grande problema, eu tenho uma condutância do cálcio, que na verdade é um efeito em cascata. Então essa condutância do cálcio aqui, ó, eu vou ter problemas muito sérios em canais de rianodina e receptores de hidropiridina, que são receptores onde liberam cálcio e recaptam cálcio. Então aqui a gente tem a bomba cerca fazendo esse papel, e essa bomba cerca ela começa a ser interrompida, porque primeiro começa a entrar menos impulso nervoso, e esses canais aqui da bomba cerca começam a ficar ineficientes, ou gerando falta de cálcio, ou gerando excesso de cálcio em alguns locais no retículo sarcoplasmático. Então o cálcio em excesso ele pode gerar dano muscular e o cálcio em excesso também, ele atrapalha o processo de contração muscular. O quarto grande motivo, eu tenho menor interação da troponina sobre a tropomiosina, o que isso deixa menos sítio ativo da quitina, ou seja, a miosina aqui ela tem uma função motor e enzimática, então na cabeça da miosina aqui eu tenho locais específicos para a hidrólise do ATP, onde ela vai atacar aqui o sítio ativo da quitina. Então quando eu tenho muitos prótons de hidrogênio, eu tenho aqui um bloqueio ou uma interrupção mecânica do processo de contração muscular. É por isso que às vezes você está naquele nível de fadiga, você tenta puxar mais uma repetição e você não consegue. E o quinto e talvez mais conhecido motivo, eu tenho dor. Então o sistema nervoso central ele vai ter alguns tipos de fibra e essas fibras do tipo C, elas geram dor em queimação, que é a sensação aqui que o praticante de musculação sente na sala de musculação. Parece que o músculo está pegando fogo, aquela acidose. E a gente percebe que essa relação ela não tem necessariamente uma relação direta com o lactato, pior com o ácido lático. Então a gente viu que o ácido lático nem circulante está. E você pode sentir isso muito antes de existir formação, porque já existem prótons de hidrogênio livre no meio. No caso do futebol, eu tenho estimulação da fibra delta, que isso gera dor em pontada.
Ou seja, as percepções elas são diferentes. Um tipo eu tenho dor em queimação e outro eu tenho dor em pontada. Então, resumindo, eu tenho inibição alostérica da PFK, eu tenho acidose de placa, eu tenho condutância do cálcio e tenho menor interação troponina, actomiosina. E estimulação de fibra do sistema nervoso central. Então, esse é um resumo básico da fadiga. Existem vários outros motivos. Então, essa foi a nossa aula sobre acidose metabólica, formação de lactato. Espero que você tenha curtido. Curte essa aula, comenta o que você achou dessa aula. Um grande abraço e não esquece nunca, só os livros salvam. Valeu!